Vamos lá. Antes de nós continuarmos falando do sermão profético, eu vou ler uma palavra que o Wallace de Oliveira falou, eu achei muito interessante no livro em que ele é o autor, Sermão Profético de Jesus, onde ele diz assim: esse assunto já deveria ter sido bem estudado, refletido e, sobretudo, esclarecido, pelo menos para nós, os espíritas, pois já se foram mais de 1,5 séculos em que Kardec apresentou ao mundo a doutrina dos espíritos, ou anjos consoladores do Senhor, e ainda não temos essa certeza ou convicção formada em nossas consciências. Ele fala: acredito que saber e entender essas coisas, mesmo que consideradas por alguns como sendo sem grande relevância, servem para renovar e fortalecer não só a nossa fé cristã, que deverá sempre se pautar na realização das necessárias ações fraternais, incentivando-nos a perseverar na luta pelo aprimoramento moral do nosso espírito, a fim de que nos tornarmos homens de bem, mas também e principalmente a nossa própria convicção a respeito do grandioso papel de natureza divina a ser exercido pelo Espiritismo na futura obra de regeneração da humanidade. Então, deixa eu só arrumar o som aqui. Vamos continuar falando, sobre o sermão profético. Lá, se vocês querem ver os vídeos anteriores, onde eu falei sobre esse sermão. Onde esse sermão profético, na realidade, são palavras que Jesus falava para seus apóstolos e foi considerado um sermão. Então nós vamos ver onde nós paramos. Então Daniel, ele iniciou as suas explicações desse sonho, dizendo: tu, ó rei, o rei da Babilônia, no caso, és reis de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, ou a humanidade, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu. Sabendo-se que as alegorias utilizadas nas antigas escrituras judaicas não devem ser interpretadas literalmente. Devemos então buscar a compreensão a respeito do que representam aquelas figuras dos animais do campo e das aves do céu, que foram utilizadas por ele a fim de se apanhar os seus verdadeiros sentidos. A partir do momento em que passarmos a conhecer seus reais significados místicos ou simbólicos, ficará bem mais fácil a compreensão da mensagem ocultada nelas. Estas figuras, elas simbolizam, por exemplo, respectivamente a humanidade terrena, tanto encarnada quanto desencarnada. Em seguida,
Daniel disse a Nabucodonosor que Deus fez que aquele rei reinasse sobre todos eles, enfim, sobre toda aquela humanidade, dando a seguir a interpretação sobre a primeira parte da figura daquela grande estátua. Ele revelou ao rei e disse: Tu és a cabeça de ouro. Babilônia foi então o primeiro reino representado pela figura da cabeça do corpo, daquela grande estátua. Contudo, Daniel lhe relatou na sequência que, depois de ti, ou seja, após o fim do seu vasto império dominador, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte, assim como o ferro, pois como o ferro esmiuça ou destrói e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Isso está em Daniel, no capítulo 2, no versículo 37 a 40. Nós vimos então que Daniel confirmou para o rei Nabucodonosor o entendimento de que as figuras referentes às 5 partes do corpo daquela grande estátua se referiam a 5 reinos, deixando claro a ele que o reino da Babilônia iria ter o seu fim, sendo sucedido por outros 4 reinos que surgiriam no futuro. Desta forma, como as partes específicas da imagem daquela grande estátua se referiam, na verdade, aos reinos que iriam se suceder no transcorrer do tempo, e que a cabeça de ouro do seu grandioso corpo apresentava o Império Babilônico. Então, segundo a maioria dos estudiosos bíblicos, interpretam e lecionam a respeito desse assunto, bem como a história da humanidade também registrou. A figura da cabeça simbolizava o período de domínio transitório babilônio exercido naquela região durante os anos de 605 a 539 a.C. E como Daniel disse que depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, ele então estava se referindo ao período de reinado do Império Medo-Persa, que ocorreu de 539 a 331 a.C. E sobre o terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra, ele tratou a respeito do reino grego-macedônio, que ocorreu durante o período de 331 a 168 a.C. Em seguida, ele revelou que as 2 pernas
de ferro do corpo daquela grande estátua representavam o quarto reino, que será forte, assim como o ferro, pois como o ferro esmiuça ou destrói e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele fará tudo em pedaços. Esta informação levou os estudiosos a compreender e afirmar, até mesmo pela sequência lógica dos reinos que governaram aquela região ao longo da história da humanidade, que aquele quarto reino foi então o próprio Império Romano. O mesmo que Jesus, segundo Lucas, lá no capítulo 19, versículo 43 e 44, e no 21, 20, ele havia mencionado no seu enigmático sermão premonitório, sendo justamente aquela nação inimiga, a invasora, o grande assolador ou a abominação que causará a desolação no mundo e que invadiu e destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo. Enfim, o Império Romano foi, segundo os registros históricos, o maior e mais forte reino da antiguidade, durando de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. E por fim, abordando a quinta e última parte do corpo daquela grande estátua do sonho do rei Nabucodonosor, que se referia, na verdade, ao quinto e último reino transitório no mundo, justamente aquele que iria durar até o período do fim do mundo, que está lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 3, ou dos tempos finais daquele grande ciclo de 7.000 anos, com o início do último milênio, quando enfim começaria o reinado espiritual e definitivo do Cristo. Daniel lhe disse que, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Deixando assim transparecer a ideia de que aquele quinto reino futuro iria exercer um reinado em constante conflito interno por causa das suas duas naturezas, ou características bem distintas ou separadas uma da outra, e que foram simbolizadas aqui pelas figuras do barro e do ferro, que não se misturaram de forma homogênea, ou que não se misturam. E na sequência do seu relato, falando mais detalhadamente sobre este outro reino, diferente dos demais, Daniel forneceu uma importante revelação para a sua correta interpretação e identificação, dizendo que naquele quinto reino, ele disse, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Então, logo, o que ele quis dizer foi que aquele quinto reino iria exercer no mundo, em parte,
um forte poder material, baseado também na mesma natureza do quarto reino anterior, o do Assolador, que foi o do Império Romano, porém modificado ou diferente, visto que sua outra parte teria uma característica bem distinta. Após, ele estabeleceu uma comparação, esclarecendo que, como os dedos dos pés daquela estátua eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o quinto reino será forte ou material e por outra será frágil ou espiritual. Está em Daniel, capítulo 2, versículo 42. E quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, ou seja, daquele reino dividido, que combinaria em si um poder material e espiritual. Eles vão se misturar com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro, formando uma combinação não homogênea, visto que não se uniriam ou se fundiriam completamente, deixando então clara a ideia que naquele outro reino futuro as suas ações mundanas não se comungariam com as questões espirituais que ele defenderia. Daí, aquela ideia anterior de que ele, quinto reino, seria um reino dividido, com as suas duas naturezas bem distintas uma da outra. Isso está em Daniel, capítulo 2, versículo 41. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver. Mas o que será que ele quis realmente revelar ao dizer que haveria uma mistura ou união de interesses entre aquele quinto reino com a simbólica semente humana? Muita paz, muita luz, gratidão a todos.